Olá! O que você vai assistir agora é a sequência dos encontros de contoterapia do meu grupo, que eu tenho há mais de 2 anos, que eu estou disponibilizando para que você conheça primeiro o meu trabalho, depois que você perceba o quanto um encontro de mulheres deve ser natural, verdadeiro. Na data que esses encontros aconteceram, não se tinha a intenção de divulgar, de disponibilizar eles. Todos foram devidamente autorizados pelas participantes, com o mesmo propósito que vem ao encontro do meu, que mais mulheres se beneficiem com um grupo de mulheres. Você vai perceber nas filmagens que tudo é de forma muito natural. Após esses 2 anos de grupo, tanto eu, Mari, me sinto muito preparada para abrir esse grupo para mais mulheres, como as próprias participantes se sentem abertas a acolher novas amigas. Porque sim, há sempre uma resistência quando a gente entra num grupo de nos expor, de confiar, de fazer trocas. Hoje, disponibilizando esse grupo para mais mulheres, metade dessa barreira já vai estar baixa. Porque as que aqui estão já moveram muitas camadas e já passaram, já estiveram nesse outro lado, de sentir falta, de querer um grupo, de querer estar entre mulheres para conversar, para se perceber e para estudar, para entender o que passa aqui e aqui, que muitas vezes sozinha nós não conseguimos elaborar. E é justamente aí que o conto entra. É assim que acontece a contoterapia. Através da elaboração de um conto, nós vamos nos percebendo de forma individual como é que o conto chega, em que camada ele atinge e o que ele fala lá no silêncio do nosso ser, o que precisa ser modificado. A mim, Mari, como contoterapeuta, cabe fazer a ajuda, a facilitação do entendimento dos elementos simbólicos do conto. Talvez você, ao longo desses vídeos que eu estou disponibilizando, você possa não entender o contexto, porque vai justamente faltar o conto. Volto a dizer, a ideia aqui é que você perceba como acontece esses encontros e ainda assim, eu tenho certeza que alguma fala vai ressoar em você, para que você perceba, opa, eu posso fazer parte desse movimento. Ou melhor, esse movimento vai me fazer bem. Bem, eu te convido a assistir até o final. E se fizer sentido para você, me chama no Instagram e eu te falo como é que funciona esses encontros. O único investimento que você vai disponibilizar para essa terapia em grupo, eu posso te garantir desde agora, é o teu tempo, é o teu comprometimento, pois esse é o valor maior para nós que já estamos nesse grupo há 2 anos e para mim, Mari, como contoterapeuta, que serve de mediadora a todas essas questões que se afloram quando estamos entre mulheres. Seja bem-vinda e eu realmente desejo
te faça muito sentido. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora que eu me lembrei de gravar, me perdoe Lana e Ilza que vão assistir essa gravação. Eu vou colocar, agora vocês já devem ter ouvido o conto, porque eu vou fazer o conto gravado para vocês. E nós já tínhamos feito as partilhas, mas faltava a partilha da Cris, aonde ela agora vai fazer a partilha e na sequência vai continuar com a abordagem. Pode falar, Cris. Primeiro eu preciso dividir com você. Minha partilha, eu desenhei um chale, porque eu sou obcecada por chale, e desenhei a moça no poço também refletindo, e chegando à conclusão que eu já perdi muito tempo me preocupando com vida alheia, não em termos de fofoca, mas o quanto que eu gosto de saber como que a pessoa está, se ela está bem e tal. E com o passar do tempo, eu notei que essa preocupação era somente minha, que eu me doava e não recebia. Então, hoje, está tudo bem. Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo, Cris, estamos te ouvindo. Tem alguma coisa maluca aqui. E então, quando ela olha no poço e vê que ela está fraquinha, catética, né, se preocupava com os outros, mas o meu jeito dela ver aí foi um lado assim mais de que ela, como se ela fosse uma prefeita, alguma coisa assim, não sei explicar a palavra certa, sabe? E eu tinha essa preocupação também, e como eu vi que eu nunca tinha retorno, que a preocupação era só minha, com o tempo eu fui abrindo mão. E hoje não me faz mal, entendeu? Nossa, Cris, a tua fala vem bem ao encontro ao que eu estava falando exatamente antes. Quando eu dizia sobre as leis de Bert Helling, que diz que nós temos que ter um equilíbrio, uma harmonia nessas relações, entre dar e o receber. Isso. Porque muitas vezes nós temos o medo, que é um excesso de passado, então ali ela não se desprendia daquele passado de ajudar, de dar, de fazer, e muitas vezes nós ficamos nesse medo, ou nós temos o excesso de futuro, que é a ansiedade, né? E aí entrava justamente esse exemplo que eu estava dando, que às vezes a gente ajuda uma pessoa com aquela ansiedade que do tipo, eu vou ajudar fulana, e daí fulana vai seguir a vida dela, e não adianta. Tem que haver o equilíbrio. E toda vez que nós ajudamos alguém, nós, de certa forma, estamos sendo pessoas egoístas. Porque quando eu ajudo a Tati, eu tiro a oportunidade dela de fazer. Eu coloco uma limitação para ela. Então, de certa forma, eu estou sendo egoísta. E ainda hoje, talvez, hoje, a maioria de vocês já consigam dizer não. Mas eu tenho certeza que quando vocês entraram aqui nesse grupo, a grande maioria não sabia dizer não. Era difícil dizer o não. O não, ele vinha como o caco de vidro, a navalha na garganta, como a personagem no conto se remete. Porque muitas vezes o dizer não, a gente está querendo ao mesmo tempo agradar, então a gente não diz não. Ou pior, muitas vezes a gente se coloca naquela perspectiva de ser reconhecida e por isso a gente faz. No grupo, depois, eu vou colocar essa reflexão sobre as frases do oh, meu Deus, Bert Helling, para que vocês possam analisar aonde que eu estou ajudando, como é que está sendo a minha postura. E o mais, que vocês possam olhar na volta de vocês e ver se tem alguém que está avançando o limite da ajuda para vocês, para com vocês. Porque, gente, tudo na vida é mão de duas vias. Se tem alguém que dá, é porque tem alguém que quer receber. O que vocês estão recebendo dos outros? O que vocês estão recebendo do outro?
É algo que está impulsionando? Ou aquele outro está privando vocês de fazer? Como é que está sendo essa ajuda? É algo que está sendo em equilíbrio, em harmonia? Então, esse conto, para mim, ele chega muito tocando nisso. A frase final, ela é muito forte, ela diz assim, ó, só assim, com a sua própria alma transbordando, ou seja, quando a gente está no equilíbrio de dar e receber, quando aquele dar não vai te fazer falta, quando receber é o que condiz realmente só com a tua parte, você não está trazendo nada além, ela poderia tecer não por compulsão. Olha que palavra forte. Porque o querer ajudar, ele é muito assim, ó, com querer estar no controle. Então, o que eu quero estar no controle? O que eu quero estar ajudando? A compulsão por isso. Esse ato desenfreado de se dar, de se dar, de se dar. Eu confesso para vocês que eu estou tendo um aprendizado maravilhoso nessa situação do Reconecta. Porque eu aprendi a largar. Gente, isso é muito leve. Isso é muito leve. Você consegue perceber o que a ajuda realmente ela tem que se dar? E ali, ó, o delimitador, aonde passa a ajuda para o controle. A partir do momento que você consegue ter esse discernimento e essa linha de atuação, a chave muda. A chave muda. A ajuda para o outro tem que ter equilíbrio. E a ajuda que você recebe do outro tem que vir com equilíbrio. Não pode vir como um soar de cobrança. Ó, Beth, você está me devendo. Ó, Célia, eu vou fazer isso para ti. Mas na entrelinha fica aquele negócio. Que uma mão lava a outra. Não. Não. Você faz porque você quer. Se você pediu e aquela pessoa está dando, e você recebe de maneira genuína, tudo bem. Agora, até esse ato de receber, você pensar assim, ó, puta que eu pariu, agora eu vou ter que ir lá 1 hora almoçar com ela, ou eu tenho 1 hora que ir lá fazer uma social, aí não fica leve. Aí já pesou. Essas conversas, essas falas, fazem sentido para vocês? Como é que chega isso em vocês? Você se sente esgotada, ressentida ou sem energia depois de interagir com certas pessoas? Então é porque você está dando sem equilíbrio. Sabe? Você sente que o seu valor pessoal está entrelado com a forma com que você recebe a ajuda dos outros? Para e pensa. Será que o meu valor, eu só percebo ele quando eu percebo a ajuda do outro? De que forma? O outro está me ajudando porque eu ajudei ele lá atrás. Você costuma colocar os desejos e as necessidades dos outros, desejos e necessidades dos outros, antes dos seus? Seja nas coisas pequenas. Hoje eu ia fazer as unhas. Mas aí fulana chegou aqui, vamos fazer tal coisa. Vamos, eu queria tanto que tu fosse lá comigo.
São nas coisas pequenas que a gente vai criando o bicho-papão. E aí a pergunta de milhões. E essa eu quero que a Brisa responda. Você ainda tem dificuldade de dizer não? Ô, Mari, eu ainda tenho. Eu já superei, assim, já consigo dizer não, mas às vezes eu ainda, esse não me custa bastante. Tá. Então, deixa eu te dar uma estratégia que eu acho que talvez possa te ajudar. Porque quando a gente conversou sobre isso, eu disse para ti que o primeiro não dói, o segundo não ele já soa mais leve, e o terceiro não a gente acha tão gostosinho que a gente sai gritando, não, 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 porque se tornou leve. Mas talvez, se vocês tenham essa dificuldade de dizer especificamente não, vocês podem falar de outra maneira. No momento eu não estou disponível, mas assim que eu tiver, eu te aviso. Até lá você deu tempo para a pessoa fazer. Até lá você não agiu de forma egoísta em fazer pela pessoa, podando ela da possibilidade de fazer. Compreendem a estratégia? Eu sei que talvez vocês pensam assim, mas é complicado, porque, por exemplo, assim, ó, se uma pessoa diz assim, ai, ô fulana, tu me dá uma carona ali? Porra, e aquela pessoa é extremamente carregada para baixo, eu não gosto de estar perto dela. Como é que eu vou dizer? No momento, ela vai dizer isso? No momento eu não estou indo para casa. Se eu tivesse, eu te dava uma carona? Você não disse não. Compreende? Muitas vezes nós temos que treinar certas estratégias psíquicas para que no momento da ação nós tenhamos ela na ponta da língua. É como se você treinasse musculação, fosse criando músculo, só que você não percebe esses músculos ali. Mas, na hora que você vai levantar um peso que você tinha dificuldade, aquele peso você levanta com facilidade. Só ali você percebe que você tem força, que você criou força. É isso que também acontece dentro da nossa mente. Se a gente não cria estratégia psíquica, na hora que nós vamos agir, nós não sabemos. Nós ficamos que nem aquele desenho animado correndo para baixo, para cima, perguntando qual é a gaveta que eu abro agora, qual é a gaveta que eu abro agora, qual é a gaveta da resposta que eu abro agora. Pode falar, Brisa. Ô, Mari, realmente, às vezes não. Conforme a gente vai exercitando o não, ele vai ficando gostosinho. E agora, nessa conversa, eu me toquei que eu já falei um não, mas foi tão espontâneo e foi tão, tipo, certeiro, sabe? A minha diretora, para ele, se ele quer que você fale com a fulana de tal, eu olhei para a cara dela, não, eu não trabalho dessa forma. Ah, mas você disse não. Se quer, faz você. Foi muito bom. É isso. É isso. Se nós não treinarmos as estratégias psíquicas, nós não vamos saber usar naqueles 15 minutos necessários, lembram? Os 15 minutos antes que o Barba Azul chegue, aquela estratégia psíquica dos 15 minutos, nós temos que treinar. Se nós não treinarmos, não vai acontecer. Nós não vamos agir. E isso, gente, é fundamental. Faz toda a diferença. Nós vamos criando uma roupagem diferente. Nós vamos criando uma postura, uma linguagem corporal diferente. A partir do momento, com certeza, Brisa,
A tua linguagem corporal hoje dentro da escola é outra. Você entende? A tua postura, a tua linguagem corporal hoje é outra. E por isso que, de certa forma, você consegue estar dando os não sem até perceber. E isso, gente, faz muita diferença. E vocês só vão perceber na hora que vocês usarem. Quando alguém chegar para a Eliane e dizer assim, Eliane, nossa, como tu mudou a tua ação, né? Eu estou notando que você está mais desprendida, que você está sendo mais objetiva e você está correndo, produzindo. Nossa, você falou comigo semana passada sobre isso e você já colocou em prática. Por quê? Porque ela está mais centrada nela. Talvez ela não esteja mais despendendo energia com ajudas alheias. Compreende? No momento em que a Célia fala com maestria, eu não deixei de ajudar os outros, mas eu agora aprendi a selecionar, a filtrar a ajuda que vale a pena. Ela está nas 5 leis do Bert Hellinger. Ela conseguiu atuar no equilíbrio da ajuda e da harmonia. Ela está atuando nisso. Com certeza, toda ajuda que ela se disponibiliza em dar não soa pesado. E muito menos soa no sentido, porra, eu fiz e não tive retribuição. É leve. Ela faz e está tudo bem. É o que a Cris falou. Quando eu conseguir resolver aquilo, que é aquela situação partia de mim, porque ninguém pediu para te ajudar, Cris. Partia de ti. Quando ela percebeu que o eco que vinha era o tô nem aí, ela mudou. E ela não mudou no sentido de raiva, de desperdiçar a energia da revolta, de gastar essa vibração numa situação assim. Não. Ok. Eu enxerguei a situação que eu estava gastando energia, atuando de maneira desnecessária, vou me reequilibrar, vou me trazer para o meu centro e vou direcionar outro caminho. Porque esse aqui não faz mais sentido. Compreende? Como é o teu não, Tati? Como chega a ação do não para ti? Então, eu estava aqui, e daí na hora que a tia foi falando para cada uma delas, eu vou dizer, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma, assim, eu não... Não, assim, tipo, eu ainda soltava a piada, eu não tenho porque eu não ajudo ninguém, eu não quero ajudar. Não, tô brincando. Não, não, eu vejo que eu não tenho dificuldade, sabe? Se eu tiver que falar não, eu... Mas você não tem dificuldade de dizer o não, porque você diz automaticamente de maneira tão solícita o sim que você não percebe? Acho que não, porque, assim, claro, eu tenho uma estratégia, né? Não vou simplesmente assim, não. Então, por exemplo, assim, tem algumas coisas, por exemplo, eu já fui pega, assim, em situação, vem aqui ajudar na associação, tal. Aí, não estava querendo muito, aí fui lá e, entrei na associação, só me lasquei e tal. Então, assim, a vida também vai dando umas, né? Então, hoje eu já tenho uma, então, já aprendi, então, hoje, se vem algum enredo nesse sentido, eu já, nesse momento, como você falou, nesse momento agora eu não consigo, mas, de repente, na outra, né? Então, assim, já fui pegas em algumas situações que eu não consegui dizer não, mas hoje eu já consigo, e sempre uma estratégia. Quando a gente falou na história de carona, né? Como eu trabalho em outra cidade, então, nos primeiros anos, assim, rolava muita coisa com aluno, assim, de carona, e é um momento que eu quero ficar quieta, que eu não quero ficar conversando, que eu não quero ficar me policiando no que eu vou falar para aluno, sabe? Então, também, aí no começo dava umas caronazinhas, daí já via que, aí também já criava toda uma estratégia para, infelizmente, ter que passar no mercado, contava umas mentirinhas assim, né, que, enfim.
Mas não, só que eu já tive as vivências que foram ruins, e daí daquela vivência eu já não vou passar de novo, então já cerco, né, nesse sentido, mas não vejo que isso seria né, não consigo ver que isso seria, para mim, um problema. Perfeito. Fala, Cris. Deixa eu dividir com vocês bem rapidinho. Uns anos atrás, me ligaram da igreja, que eu frequentava, enfim, né, para mim ser festeira. Menina, aquilo foi um soco no estômago. Eu falei, o quê? Eu fazer festa? Vocês estão louca? Ai, mas é que tu frequenta a igreja. Não, frequentar a igreja é uma coisa, agora ficar de boba pros outros aí, pode riscar o meu nome. Mas assim, ó, plena e absoluta. Festeira, perder meu tempo, fazer festa pros outros, não. Me chamem de egoísta, mas boba eu não sou. Adorei a fala. Me chamem de egoísta, mas boba eu não sou. E sabe, Cris, falando isso, eu me lembrei, assim, de uma situação que eu vivi acho que foi na segunda-feira, enfim, assim. Juntamos as três terapeutas, né? Para mim mediar a situação das duas terapeutas que vão fazer a live sexta-feira, acho que é sexta-feira. Sei lá eu quando que é. Já estou trocando Jesus de Genésio, mas acho que é sexta. Acho que é sexta ao meio-dia. E aí, eu fui mediar a situação. Né? Então, tá. A Leila e a Lilian. A Lilian vai conduzir e a Leila vai falar sobre o Enneagrama. Só que aí tem a situação que é um assunto muito complexo e muito grande. Então, teria que mediar ali o meio de campo, tal, não sei o quê. E daí eu fui deixando as duas falar e fui fazendo ali os tópicos, né? Eu incorporei o Chico Xavier e fui, né? Só fazendo os tópicos. Aí, no final, a Leila assim, ai, Mari, depois, então, eu adoro, tu vais fazer a ata, tu passa esses tópicos para mim certinho, para mim poder fazer a live com a Lilian. Cara, eu pensei assim, não falei, né? Pensei assim, cara, eu não vou passar. A live é de vocês duas. Eu não vou nem assistir. Porque senão eu vou estar sendo uma puta de uma egoísta. Eu vou estar fazendo as coisas para vocês. Eu não quero isso. Aí ontem eu cheguei morta de Florianópolis. Morta. E a Leila tinha que coordenar com o Paulo a fala dela para o dia da apresentação, e automaticamente o Paulo dá uma pincelada sobre a live. Cara, igual um zumbi, eu abri aqui o Meet, botei para gravar, coloquei ele como coordenador, e aí eu fiquei com medo de desligar, abaixei o volume e fui me deitar e despulindinho. Fechei a câmera, né? Imagina a cena. Deixar a câmera ligada aqui no quarto. E eles na live. Aí fechei aqui a câmera e tal, e disse pro Lindinho, quando tu for dormir, tu desliga o computador. 11h30, o Lindinho bate no meu ombro. Eles ainda estão conversando. Eles só podem falar normal porque o microfone está fechado. Eles ficaram 2 horas. 2 horas filosofando, ao invés de decidir a pauta de como ela tinha que se apresentar. Aí hoje eu fui rever a reunião deles. Cris, eu quase infartei. Porque aí me deu uma leve cobrança, sabe? Eu pensei assim, porra, eu devia ter ficado junto. Porque mesmo eu cansada, eu ia poder, sabe, controlar e ir ali moldando, porque existe um molde nesse projeto. Não dá de querer agora, na reta final, o cavalo querer olhar para o lado e pastar. Tem disso, né, Tati? Cavalo ali na disputa, cabeça com cabeça, deixar ele ver uma graminha e ele ir para o outro lado. E foi o que eu fiz ontem. Eu deixei os dois ali cabeça com cabeça, porque era assunto que os dois iam bater cabeça, que é a mesma linguagem, e eles olharam para o lado e devanearam.
Aí eu pensei, quando eu peguei esse texto hoje, que ele me caiu como uma luva, por isso que ele tocou em mim. Por que tem que ser leve? Porque não dá da gente querer dar ajuda, fazer tudo pelo outro. O outro ele tem que fazer por si, para também aprender. Aí eu chamei o Paulo, eu disse, querido, olha aqui, você não pode devanear. A ideia aqui tua é para te, né, compactar a informação da Leila. Porque no contexto, se ela tiver 1 hora para falar, todo mundo vai se apaixonar pelo Enneagrama e vai querer fazer só o Enneagrama na vida. E tá tudo certo. Só que ela não tem 1 hora para falar, ela tem 15 minutos. Então não dá, tem que ser uma coisa, né, contextualizada. Aí, o que eu fiz? Enquanto eu vi a live deles, fui lá e fiz toda a pauta de apresentação dela. Aí mandei para o Paulo, que é o do marketing. Aí ele disse, pois é, foi mais ou menos isso que eu pensei, mas para ela realmente fazer no dia. Mas eu vou te dizer, tá? Isso que eu fiz, essa ajuda, me desgastou. Me gerou um desgaste de energia. Porque eu não quero isso. Eu quero me dedicar na minha parte, no que é meu, na minha fala. Essa ação me gerou um desgaste. Só que é esse equilíbrio dessa ordem da ajuda que o Bert Helling fala, que a gente tem que saber dosar. Novamente eu fui, eu alinhei, eu ajudei. Qual é a garantia que eu vou ter de que no dia a Leila vai conseguir compactar? Nenhuma. Então, esse tipo de ajuda que te gera um desgaste, só resta uma saída: largar. Largar. Tem coisas que não adianta a gente querer ajudar o outro, porque essa ajuda para o outro vai ser um bem coletivo. Porque só depende do outro. Se o outro não pegar a tua ajuda, a única que sofreu um desgaste de energia foi você. E com certeza, vocês já devem ter vivido isso. De fazer para o outro e ficar no vácuo. E isso, gente, é algo que a gente tem que se policiar. Fala, Beth. Tem que abrir teu microfone, querida. Ô, Mário, isso que você fala, me lembra também isso que o Bert Helling fala, né? A lei do pertencimento. Às vezes, por medo de ser abandonada, de não ser aceita, né? A gente diz o famoso sim. Então, se eu falo não, eu posso ser rejeitada. Então, para que a gente possa ter as estratégias, a gente precisa compreender por que a gente não sabe dizer o não. Aí, a gente pega mesmo lá, a gente pega, incorpora realmente a estratégia. Porque você aprendeu a sentir por que você diz o não consegue dizer o não. Né? Então, eu sempre fico me observando nisso, né? Se eu colocar um não aqui, o que eu perco? Do que eu tenho medo? Aí vem mais rápido as estratégias, a gente já conversou, né? Algumas coisas lá. Né? Então, eu percebo que é observar isso, é a lei do pertencimento. Se eu disser um não, se eu me comportar como eu gostaria, eu vou ser aceita, eu vou ser respeitada, eu tenho um espaço. Eu acho que se a gente tem medo de ser quem nós somos, pecando, ou errando, ou pagando mico ou não, você não vai conseguir dizer não, porque você sempre vai precisar de ser aprovada. Isso é a lei do pertencimento. A Bíblia estava falando, né? Que ainda tem medo, é isso. A que você precisa pertencer, né? Ou tem medo de perder? A gente, às vezes, tem coisas na nossa vida, né? Que não foi ensinado para a gente dizer não. É obediência, você é bonzinho, você é educado, não vai me decepcionar lá com o botão de dizer não gosto disso, não gosto daquilo. Não, você tem que comer, você tem que te oferecendo.
Porque o dar e receber, que é o equilíbrio, né, que você bem falou aí, ele tem que dar essa autonomia de eu poder aceitar ou não e continuar pertencendo. Às vezes eu pertenço dentro de mim, mas não fora. Eu pertenço a esse grupo, mas eu posso não ser aceita pelo grupo. Mas para mim está tudo bem, porque você pensa de um jeito, está sendo do outro. Se eu quero continuar e ter um proveito, eu vou continuar sendo eu. Do contrário, eu vou ter medo de pertencer, de ser criticada. Ai, não, eu não posso falar isso porque alguém vai me julgar. E aí eu fico, é máscara em cima de máscara, medo em cima de medo. Né? E quando você estava falando das pessoas aí, né, do estresse, é justamente isso. Também quando a gente está envolvida numa atividade, em alguma coisa, parece assim que a gente não fica, às vezes, presente só com a nossa parte. Eu tenho que olhar do outro, olhar do outro, olhar do outro, e aí eu saio do meu lugar. É a questão da ordem também, né? Da hierarquia. Na hierarquia, qual é o meu lugar? Aqui no grupo, na hierarquia, você está aqui, a gente está aqui. Porque se ficar tudo assim, aí quem é o líder quem é que está dirigindo o negócio aí? Vira uma bagunça só, né? Mas todos têm a liberdade de expressão, mas a gente sabe que tem alguém aí. Ah, não, mas qual é a função da... Ah, não, porque a Tati não podia isso, não, mas porque a Brita, o grupo não vai rolar. Quando você iniciou com a meditação, eu senti isso, né? A gente autoriza, né, assim, a permanecer no campo, mas cada um ocupa um lugar. Aí a gente fica leve o grupo, porque ninguém vai ocupar o lugar de ninguém, mas todos. Se eu sentir alguma coisa veio dali, veio daqui, é de lá, deixa lá. Eu só estou sentindo para saber que existe alguém aqui que precisa, né, desse amor, dessa entrega, do cuidado, da atenção. Mas se a gente se volta para lá, vai lá e quer tomar conta, aí se tumultua. É isso Beth, que eu queria só colocar. Gratidão. nossa, Beth, que partilha rica essa. E você falando isso, eu me lembro que lá na imersão do Lucas Naves sobre o campo, eles praticam muito isso, né? Eles foram 2 dias, foram 2 dias e meio de imersão, que lá você tinha que sair com isso na ponta da língua. Eu dou somente o necessário. Justamente para não ter captar do outro o que não te pertence. Então, lá ficava muito visível isso. Então, quando vocês forem, ou quando aqui a gente fizer essa meditação de ativação do campo, é importante que vocês pensem isso. Eu só dou somente o necessário. Quando vocês forem, vamos imaginar que vocês vão numa reunião de negócios, onde vocês tenham que fechar um acordo, um negócio, um contrato, com pessoas que vocês não conhecem. Antes de entrar nesse lugar, vocês peçam à inteligência superior de vocês que vocês recebam e dê somente o necessário. Porque é uma saudação do campo que vocês estão entrando. Porque aqui nós estamos em várias frequências. Porém, quando eu digo para que vocês se peçam permissão à inteligência superior de vocês, para que atuamos no mesmo campo, numa mesma vibração, se colocássemos aqui, nós todas ligadas numa corrente, num aparelho de leitura vibracional, a probabilidade de haver muitas linhas na mesma ressonância seria mais da metade. Porque estamos no mesmo campo vibracional. A partir do momento que a gente se desconecta, Mari, mas aí não precisa desconectar? Não, porque a gente se desconectou.
São fios que cada um vai para um lado. Agora, para você conectar esse fio, há uma necessidade de uma ação consciente. Isso é muito importante. A Tati, a Brisa, que trabalham em ambientes de escola com muitas pessoas, vocês devem criar esse hábito. A Tati até tem lá o mantra que a avó dela ensinou, pode continuar usando, mas a Brisa realmente ter esse hábito, sabe, Brisa? Hoje eu vou dar somente o necessário. E não pego nada que não me pertença. Ter isso como mantra. Pode falar, Célia. Isso que às vezes, por exemplo, para mim fica difícil, e não sei se é pelo fato de eu trabalhar com bastante gente doente, muitas vezes, e problema. Meu Deus, hoje eu estava com uma tristeza, mas eu sentia que aquela tristeza não era minha, entendeu? E algumas vezes me acontece isso, sabe? Me dá uma vontade de chorar, uma tristeza, mas eu sei que não é nada comigo, é muito ruim isso, muito ruim. Em que momento você tem que fazer isso, Célia? No momento que você pisa o pé dentro do laboratório. Na porta do laboratório, tu para e tu já diz o teu mantra. Hoje eu só dou o necessário e não levo nada que não seja meu. Repita isso 3 vezes. Talvez no momento que tu está estacionando o carro, estaciona o carro, no momento que tu estás caminhando para ir para o laboratório, diga. E na última vez na porta do laboratório. Entende? Cria esse mantra. Fala, Tati. Não, eu só ia comentar também que, no meu caso, eu comecei a incluir aquelas questões das pedras, lembra que eu comentei com a tia? Que me ajudaram muito, porque nem sempre, essa questão que a Beth comentou ali, né, eu já tinha ouvido falar, na verdade, em relação a isso, e às vezes tu não tá nessa consciência, né, tu não tá tão ligada, e às vezes tu tá ali numa coisa que tu acha que não. E aí as pedras, para mim, funcionou bastante, assim, sabe? Bastante mesmo. Então, eu sempre tô com umas pedrinhas, assim, no bolso, pequenas, assim, principalmente na universidade. Então, me ajudou bastante. Só queria compartilhar isso. Muito bom, muito bom. Meninas queridas do meu coração, alguém mais quer falar? Não, né? É isso? Então, tá certo. Era isso que nós tínhamos para hoje. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Eu vou botar as frases lá para vocês refletirem. Que tenhamos um restinho de semana maravilhoso. Beijo. Fui!